Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. Tabu quebrado. Flamengo vence o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, onde não vencia há 30 anos, e fica a um ponto do Cruzeiro e com um jogo a menos. E no vídeo você vai conferir o que a imprensa falou dessa importante vitória do Mengão. Então fica ligado e confere tudo na íntegra, deixa seu like que nos ajuda muito e é de graça. Vambora pro vídeo! Segundo tempo você tem Vinha, você tem o Alacian, você tem fôlego. Você tem um jogo que gira também pela esquerda, no primeiro tempo era só a direita e o Wesley errando muito. E o Felipe já falou que tem uma questão de cabeça, ele pode estar saindo, não está tão concentrado, o erro pode ter a ver com isso. O Wesley erra muito no primeiro tempo. Segundo tempo o jogo muda de eixo, passa a vir muito com Vinha por ali. E quando chega para o Wesley na boa, sem forçar tanto, ele chega para finalizar e não para cruzar, muito bem, faz o gol. Então com jogadores mais descansados e de muita técnica, acho que a gente tem que falar sobre o Vinha, muito daqui para frente, que volta importante como joga a bola, porque ele entra para dar uma coisa que o Felipe não tinha, que era atacar ali, profundidade, até o final o Varela não faz isso pela esquerda, o Vinha faz. E entra para criar por dentro também, que é como sai o gol. E o Alacian, então, essa vitalidade, pernas menos cansadas, porque bom de bola o Arrascaeta o Bruno também o Pedro quando está no ápice também é. E aí eu vi esses jogadores com mais vitalidade. O Flamengo menos cansado, jogando mais bola. Agora, a ideia para mim estava ali desde o primeiro tempo, eu gostei. A ideia era ter o Bruno por trás ali, muito jogo pela direita, faltou pela esquerda, coloca o Vinha. Então, as ideias do Felipe estavam presentes. Para mim, não foi só uma questão de não ter a pressão. O Flamengo com bola também, para mim, teve abaixo no primeiro tempo, corrige no segundo e baita de uma vitória. Tá batendo posição, concorrente direto fora de casa contra o Red Bull. E um adversário que geralmente é uma pedra no sapato do Flamengo, que é um negócio impressionante. Toda vez o Bragantino sempre causa problema para o Flamengo conseguiu vencer. Você estava discordando do Birner, é isso? Ou temos um problema com a Arrascaeta, Pedro, né, principalmente, e o Bruno Henrique na função, né, que não é a ideal. É um problema? É melhor trocar isso por energia? Como disse o Pedro aqui? Depende muito do jogo. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Depende do jogo, também acho. E hoje, e não é nenhuma discordância, mas que eu vejo muito como o Pedro, que a intensidade do Flamengo hoje, que deixou a desejar, foi no momento ofensivo com a bola. Faltou muitas vezes ser mais agudo, faltou dar continuidade em algumas jogadas. O posicionamento do Bruno Henrique foi interessante, mas hoje estava numa noite tecnicamente abaixo. Ele voando, aquele posicionamento ali, ele ia pegar umas 3 bolas nas costas da zaga. Parece que ele não estava indo. E não significa... Mas ele não está voando assim. Eu acho que não dá nem mais para cobrar aquele Bruno Henrique que a gente via voando lá. E agora tem mais a ver com sequência. Não, mas o Bruno, até depois do Mundial, chegou depois daquele jogo contra o Chelsea... Teve o jogo contra o Chelsea que ele foi muito bem, mas eu acho que não dá para cobrar um Bruno voando todo o jogo. Ele pode fazer melhor do que isso. Passou, né? Então, 6 anos de 2019 para cá. Mas uma noite tecnicamente abaixo não invalida a opção do Felipe Luiz. Não significa que ele não possa tentar de novo essa formação. E no segundo tempo, a coisa andou melhor, porque o Flamengo consegue ser mais agudo, consegue ser mais vertical. É claro que as mexidas do Felipe Luiz têm a ver com isso. O Alacian é um jogador que entra e automaticamente já deixa o Flamengo mais encorpado. O Vinha, como o Pedro falou, uma surpresa muito positiva, porque entrou voando, fisicamente atropelando pelo lado esquerdo. O cara que pediu para jogar o amistoso sub-20 para ganhar, acho que isso também é interessante. Importante lembrar isso. E eu entendo também do lado do Felipe Luiz... vamos com calma, eu já estou para perder o Wesley, eu já perdi o Danilo, que eventualmente poderia fazer uma lateral, então vamos segurar esse cara, sabemos que fisicamente ele pode muito, mas daqui para frente eu imagino o Vinha ganhando cada vez mais minutos e eventualmente com a saída do Wesley, Varela voltando para o lado direito, o Vinha já pede passagem como titular, até pela escassez de opções. Hoje, de novo, Flamengo com 8 desfalques, não dá para tirar isso a conta, né? Até desse primeiro tempo mais engessado com a bola, mas eu enxergo o lado positivo de uma equipe que soube reagir no segundo tempo, conquistar uma vitória importante e, novamente, de uma maneira em que o treinador participa ativamente da vitória. O Flamengo conquista mais 3 pontos com o Felipe Luiz sendo protagonista, mesmo depois do desgaste desse episódio com o Pedro. É bom lembrar aí que não tem Pulgar, né? É bom lembrar que não tem Danilo, que não tem Alexandro. Não tem De La Cruz. Que não tem De La Cruz, não se sabe até quando. Ainda não se sabe qual Saúl que chega. Exatamente, não sei qual Saúl que vai chegar aí, a história do Carrascal também, né? Que ainda não está confirmado. Que ainda não está confirmado também, enfim. Tem muita coisa ainda para caminhar. Você concorda? É uma vitória que passa... Tem a digital ali do Felipe Luiz ou Calçade? Tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que tem uma vitória
Não é, esse Flamengo pós-mundial não é brilhante. Não é o Flamengo torcedor, gostaria de ver. São 3 vitórias e uma derrota para o Santos. Mas eu vejo um Flamengo assim, isso é a minha visão, né? Eu posso estar errado, mas assim, acho que o Flamengo vai mudar muito. O Flamengo vai ser um outro tipo de time. Você não vai ter mais... O Gerson já foi. O Wesley também. Sim. O De La Cruz tem um problema grave. Não sabe. Sim. Independentemente da polêmica no WhatsApp, a informação é muito dura. Jogou amistoso, né, contra o Bayer Leverkusen com o time sub-20 do Flamengo, justamente para readquirir o ritmo, né, para voltar, porque é uma peça importantíssima. A gente viu quanto que com o Varela não tem uma produção ofensiva pelo lado esquerdo. É o improviso, Varela. Exato. Né? Até o torcedor deve olhar e falar, pô, e o Varela é um cara qualidade que contribui, né? Já foi improvisado de volante, agora na lateral esquerda, mas tem a ausência de alguém ali que possa produzir mais e fez toda a diferença. E acho que é importante também essa vitória porque é um momento, além dos problemas extra-campo, acho que isso é o que mais tem rodeado o Flamengo, né? Acho que é o principal questionamento, a principal fonte de problema. Mas as últimas 2 atuações do Flamengo em questões de produção ofensiva tinha deixado a desejar, né? O clássico contra o Fluminense, consegue a vitória com o gol do Pedro, como história foi bastante emblemático e para a recuperação também do Pedro. Derrota para o Santos. Um time que não produziu, foi muita posse de bola e girando para um lado para o outro, mas não conseguia produzir ofensivamente. E no primeiro tempo deu essa sensação também desse ritmo. E aí a volta do intervalo, as mudanças. E o Pedro muito fora de encaixe no time. Né? Não foi um bom jogo dele. O Pedro jogou 88 minutos, tocou na bola 29 vezes. O Vinha, que fez a jogada do segundo gol, entrou em campo, jogou 28 minutos, tocou na bola 32 vezes. Ou seja, mais do que o Pedro nos 88, quase 90 que jogou. Ainda que o atacante toque menos, de fato, mas ainda assim é nítido que de fato, ele participou pouco. Então, acho que o Flamengo conseguiu dar uma resposta no segundo tempo a isso, não só pela desvantagem no confronto direto contra um bom time muito bem treinado do Bragantino. O gol é uma prova disso. Aliás, o John Jones, o Eugênio falou, que bom campeonato. Tem feito um grande campeonato, tem se destacado demais. Quase faz o golaço de falta, defesa espetacular do Rossi. Mas o Flamengo acho que conseguiu encontrar soluções dentro de uma partida usando o banco, mas também melhorando, produzindo mais ofensivamente, algo para mim que tinha sido bem questionável nos 5 tempos anteriores, né? Os 2 jogos anteriores e a primeira etapa contra o Bragantino. Que é fundamental, repito, assim, é um jogo muito difícil pela intensidade do Bragantino no tempo todo. Então, mais do que tecnicamente, você tem que estar batalhando 90 minutos. E o Flamengo conseguiu batalhar. Eu acho que essa é a grande virtude do Flamengo ontem, foi que batalhou o tempo todo contra um time muito físico e conseguiu virar o jogo. Sim, ressurgir no jogo. Sabe, uma coisa é você precisar de um jogador técnico, outra coisa é precisar de um jogador físico. Ontem, precisava de um jogador físico. Jogador técnico, para mim, eu discordo de você, respeito sua opinião. Jogador técnico, você precisa todos os jogos. Todos. Para mim. Você tem que não ter sou dono da razão nem da verdade. Que esteja bem pra fisicamente. Mim, você precisa de jogador técnico todo jogo, gente. Você precisa de um jogador técnico que esteja bem fisicamente, que esteja forte, que possa aguentar o tranco do futebol. E aí a gente vai voltar na declaração do Felipe. Coloca pra jogar, só tem craque. É verdade. Só que eles não conseguem mais. Não conseguem mais, porque fisicamente você precisa também. Então, você tem que aliar as duas coisas. E há características de jogo. Para mim, na minha leitura, o jogo contra o Bragantino, especialmente fora de casa, é o jogo mais intenso do campeonato. E eu acho que não é exatamente a característica. Tanto que o Pedro estava fora do time, porque justamente não entregava intensidade. O que ele entrega é técnica. Então, eu acho que para um jogo no Maracanã, contra um time que está se defendendo, isso vai acontecer N vezes no Campeonato Brasileiro. Vários times vão para o Maracanã só para se defender. Beleza, coloca o Pedro lá e ele vai deitar e rolar. Para brigar, para disputar a bola. Eu acho minuto, assim, tanto que ele não participou quase do jogo. Dá para fazer um paralelo entre o que vocês dois estão defendendo. Eu acho que se o Pedro atingir um nível físico melhor, tanto que a gente escutou. Mas não tudo é a característica dele, né? Não é a característica mesmo nos dele, melhores mas momentos. eu também entendo que o Abel traz que assim, se você tem um camisa 9 como o Pedro, é muito difícil você colocar ele no banco de reservas se ele estiver bem. Não, é que a história, ele entrou, fez o gol e aí não tinha como segurar. Eu acho que foi muito nessa onda. Não assim, é muita decisão técnica. Fez o gol da vitória no Fla-Flu
vou botar o cara pra jogar. É um o bom Pedro. jogador, gente. Ele tem facilidade pra fazer gol. Não, e é por isso que acho que tem que... esse jogo é mais físico, não vai colocar. Eu discordo. Sim. É, que acho que tem jogos que, em termos estratégicos, acho que caberia melhor. E ainda mais se tem o Pedro e o Arrascaeta, pensando na intensidade que promove o Bragantino. E assim, não é a questão, o jogo um pouco mais intenso não pode contar com o Pedro. Não é nesse sentido. Mas estrategicamente talvez a coisa fluísse melhor. Acho que brigou muito ontem. Brigou. Tanto que ele foi um dos líderes em desarmes, se eu não me engano, na partida. Isso é... Mas, assim, em relação aos outros jogadores, é uma intensidade menor, embora essa ressalva seja justa, né? Ele fez muitos desarmes ontem, o Arrascaeta. Mas acho que a questão é muito mais pontuando em determinados jogos, assim. Acho que o importante para o torcedor do Flamengo é ver que o Pedro voltou a estar numa... Porque ele foi como o Johnny falou, ele foi de um jogo que era a última opção, ele voltou agora... pro esquema, né? E Exato, agora me é a última parece muito opção, mais um do cenário ataque. de entender qual é o melhor cenário para cada jogo. Então, dentro dos remédios que o Eugênio estava falando, eu acho que esse tem que ser o cenário. E para mim, no caso... O Eugênio trouxe o João Nogueira, né? Só isso. E dentro do caso, eu estou de acordo com o Eugênio. Eu acho que é um jogo... Precisa ter até no segundo tempo, em situação de um jogo de mais desgaste, aí poderia ser um caminho mais interessante. Mas de começo, talvez não fosse a melhor estratégia. Se vocês fossem técnicos da seleção da França em 98, vocês iam falar assim, esse jogo não é bom pro Zidane. Vocês estão de brincadeira. Não, aí Ele ficou fora de alguns jogos que ele estava suspenso, lembra? Aí você foi pro outro lado, Foi pra caramba também, né? Pô, o jogo físico também. É igual falar que o Pirlo não corria. Né? O Pirlo corria pra caramba. Mas aquela final era pro Ronaldo ou não era? Aí é uma resenha boa. Aí dá outro programa inteiro. isso. Ó, temos fãs de esportes na hashtag F360BR com as mensagens que chegam, como a do Gil Dazio. Bom dia, Flamengo no segundo tempo colocou o DNA em ação. Vinha entrou jogando muito. É o DNA rubro-negro, Gil Dazio. Olha só, o barbudo... Barbudo rubro-negro. Não, né? Não, acho que não. Acho que não, né? Se tiver, eu já caí. Pronto, vou falar. Barbudo rubro-negro. Pronto, se tiver, já caí. Mengão mostrando sua força com 8 desfalques. E Vinha é o lateral titular. Joga muito. O Flamengo tem 3, Ayrton, Lucas, Alexandre e Vinha. Só isso. É a posição que ele tem mais jogador, só que não tinha nenhum ontem. Nem ontem, nem contra o Fluminense. Inacreditável. O Vinha saiu Uns do com banco. tanto, outros com tão pouco, né, meu amigo? Não tem jeito. Outro Uns com assunto... tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Outro samba. ele tá Elton demais. Medeiros. Ele tá demais. É uma Esse é máquina. de quem? Esse é Elton Medeiros. Elton Medeiros. Monstro, Eugênio Leal. Um monstro. Elton Medeiros da Portela, é isso? Não. Não, Elton Medeiros era da Unidos de Lucas. Unidos de Lucas. Essa escola tradicional. Olha, do Rio de a salada. Unidos de Lucas, me lembrei do Ed Mota. Parada de Lucas. Parada de Lucas. É isso, né? Então vamos voltar para o futebol, para o Flamengo. Outro assunto que os jogadores abordaram, foram perguntados ontem sobre o Nico de la Cruz. Quem falou foi Arrascaeta e Léo Ortiz. Então vamos lá. Como falei agora, independientemente de quem for, se for de la Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Assim que bueno, a única coisa que eu posso falar é que, como fiz com ele, vou fazer com todos os meus companheiros, porque eu quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. E muito importante, acho que lógico que essas coisas a gente vê, a gente escuta o que vem acontecendo, principalmente na mídia, mas a gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo e consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso e um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando, mas como eu disse, a gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje. Claro que ninguém gostou, né? O De La Cruz não gostou e os companheiros também não, né, Johnny? Sem dúvida. Foi uma falha irresponsável do Runco, sabendo que ali estavam... Não era uma conversa direta com alguém, é um grupo de WhatsApp. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Exatamente. Você tem que ter respeito se você trabalha com um atleta. E a gente ouviu agora o Léo Ortiz falando que o De La Cruz se entrega. Não é um cara que está ali, não quero saber de nada, tô lesionado mesmo e dane-se. O cara se entrega ali
eu fico me colocando no lugar do De La Cruz, assim, um cara que tem sofrido tanto com lesões, ler do chefe do departamento médico do Flamengo que você é quase aposentou o cara, né? Tanto que não teve jeito, assim, dá para entender, óbvio que a gente não torce pelo fracasso de ninguém, mas dá para entender o desligamento do Dr. Runco do Flamengo após esse vexame amador de ficar falando mal de atleta, da condição física do atleta, etc. O WhatsApp é o maior vilão do Flamengo hoje, Johnny? Hoje, o Flamengo das antigas quase, né, cara? Porque, pô, você tem o Boto, você tem essa questão do Runco, coisa que não pode acontecer num clube do tamanho do Flamengo. Um amigo meu rubro-negro, o Totô, que era meu vizinho lá no Rio, quando eu morei no Rio alguns anos atrás, ele me mandou uma mensagem. Essas montagens que a galera faz na internet, aí tem assim, múltipla escolha. Qual o maior rival do Flamengo? Aí tem Vasco, Fluminense, Botafogo e alternativa D, WhatsApp. WhatsApp. E hoje é, né? O Domenech Torrente, quando saiu do Flamengo, depois de ter saído do Flamengo, alguns dias, ele deu uma entrevista e falou: o maior adversário do Flamengo é ele próprio. Está sempre dentro do próprio Flamengo, o problema. E ele tem razão. Sim. Muitas vezes o problema é político interno, de vaidade, de alguém querer aparecer mais que o outro. Falava do Marcos Braz anteriormente, que era um cara tão polêmico lá dentro. Acontece muito isso. E assim, o que é doido que a gente fala hoje, questões, problemas extracampo muitas vezes, no futebol brasileiro, é de clube que está com salário atrasado, que a gente está vendo esse tipo de coisa, com problemas nesse sentido. No caso do Flamengo não tem nada a ver com isso, é a questão da gestão da coisa, né? A relação do dirigente com o Pedro, agora do De La Cruz, que, convenhamos, assim, eu concordo com a postura dos jogadores do Flamengo, né? É complicado você ouvir esse tipo de coisa. Eu entendo que era num ambiente que não era para que a conversa externasse, mas eu tô com o Johnny, cara. Não dá pra você dar esse tipo de mensagem sabendo hoje como as dirigentes coisas... Exatamente. Ali falam que era uma conversa dele com outro responsável do departamento médico, mas não tá. Ali não tinham só médicos, entendeu? Tinham dirigentes, esquece. É muito amador. Por outro lado, acho que esse tipo de episódio fortalece o relacionamento dos jogadores. Também acho. Então, isso você já viu nitidamente logo depois. Voltando para um lado alegre, o jogo decisivo, o gol decisivo do Wesley ontem, apesar dele estar indo embora, e a reposição já está preparada. Vem chapéu aí? Já está preparada. Em quem é o chapéu? No Besiktas. Ah, no Besiktas. O Emerson Royal, né? Se eu não me engano, é o Emerson Royal. Não tô dando... Parece outro cara, imagina, não. Então é o segundo chapéu no time turco, então? Talvez seja mais um chapéuzinho. Porque o do Saúl também teve, não teve? O Trabzonspor. Isso. Olha aí, ó. O Wesley pelo Flamengo no jogo de ontem contra o Bragantino. Um gol, uma finalização no alvo, 101 ações com bola. 9 cruzamentos. É uma característica, né? Ele chega com muita força, velocidade na frente, né? 4 dribles tentados e 17 duelos. Ou ele é primeiro ou ele é segundo. Aí nos quesitos foi importantíssimo. Emerson Royal, novo reforço do Flamengo, em seus últimos clubes. Aí tem a passagem dele pelo Barcelona, só com 3 jogos. Pelo Betis, 79 partidas, com 5 gols e 10 assistências. Já é outra coisa, né? No Barcelona, 3 jogos, não tem gol, não tem assistência. No Tottenham Hotspur, 101 jogos, 4 gols e 2 assistências. E no Milan, 26 jogos, sem gols, sem assistência. E tem também ali os minutos por partida. Amigo André Donk, uma boa reposição. E ele que teve convocações para a seleção brasileira também, né? Falhou feio, se eu não me engano, falhou feio e acabou não voltando mais. No Barcelona teve uma situação muito peculiar com o Betis, porque foi uma contratação casada dos dois clubes. Ele ia ficar um tempo no Betis, depois ia pro Barcelona. Foi meio aquele período que o Barcelona estava com problemas financeiros e por isso que viu nele uma boa forma de conseguir se acertar nas contas. Se eu não me engano, foi naquele período ou da saída do Messi ou no ano anterior, que o Messi quase saiu. Foi mais ou menos por aí, né? Agora eu não estou lembrado de cabeça. Então por isso que ele não tem poucos jogos, né? Mas ele foi muito bem no Betis. No Tottenham teve algum bom momento, mas acabou não se estabelecendo. Mas é um lateral com muita qualidade no apoio, chega muito forte no campo de ataque. Acho que pensando no contexto de futebol brasileiro, é uma baita reposição. Aliás, o Flamengo tem conseguido fazer isso, né? Pegar jogadores que têm mercado no futebol europeu. Pode não estar sendo o melhor momento dele na Europa, o do Emerson. Para mim foi quando ele estava no Betis. Mas ainda assim é um jogador que tem mercado por lá. E
E o Flamengo consegue trazer esses jogadores, tanto pelo atrativo, do tamanho do clube e pelo que tem disputado, quanto do poderio financeiro. Então, eu vejo como uma reposição interessante para o Wesley. Lógico que é muito sentido, você está falando de um nível altíssimo, de um Wesley que hoje, para mim, briga em seleção brasileira, até de repente para pensar numa eventual titularidade. Lógico, dependendo do que o Ancelotti pensasse, que é um lateral mais para dar amplitude, ou um lateral mais para formar uma linha de 3, mas acho que ele tem condição de brigar por esse posicionamento, mas vendo das possibilidades de recomposição, acho uma alternativa interessante. Mantém o nível. Manter o nível. Exatamente. Ou talvez até melhor. E é muito difícil manter o nível do Wesley, né? Exato. Que é um que está indo para a Europa e outro que está vindo da Europa. A gente fala muito de lateral direito, até na seleção, assim, a dificuldade de você encontrar, acho que o Flamengo vai por um bom caminho. Na seleção, o Emerson em algum momento foi... na seleção foi um jogador cogitado, mas ele não conseguiu se firmar. Não falo nem em seleção, mas no contexto do futebol brasileiro, acho que ele chega... para o futebol brasileiro acho que é uma boa opção. Uma boa opção, sim. Você falou no balão, né, do chapéu que o Flamengo deu. O Johnny falou. No clube turco, né? Antes no Trabzonspor. Isso. No caso do Saul. O Saul é um cara muito presente nas redes sociais, né? Ele posta muito. E aí eu estava olhando aqui, quando ele postou, dizendo, não deu para ficar aí no Trabzonspor e tal, espero que um dia a gente se encontre e tal. Um dos primeiros comentários é de um torcedor turco. E ele fala o seguinte: nossa oração nem sempre é aceita, mas nossa maldição nunca falha. Que isso? Entenderás que classe de equipe é o Trabzonspor ao passar o resto da sua vida futebolística sem ver a luz do dia. O cara jogou a maldição nele. Torcedor do Trabzonspor. Esse cara é do mal, hein? Caramba. Falam que praga de corintiano pega, espero que a praga de turco não pegue, cara. Tá maluco. Mas é legal, assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi, né, o post, mas depois ele já fez vários posts e foi muito bem recebido pela torcida do Flamengo. Tá empolgado. E espero que o Emerson confirme essa negociação aí. E o que virou o Flamengo, né, gente? O que virou o Flamengo? Jorginho chegando, né? Aí você olha e vai Saul. Agora veio o Emerson Royal. É sacanagem, né? A gente não tá acostumado a ver um clube brasileiro... que a gente tá falando da lateral esquerda. Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha. E que é isso? E a gente vê esses movimentos, muitas vezes, de jogadores já meio, fim de carreira. Fim de carreira. Cara, nenhum desses O Emerson Royal, assim, a gente tá acostumado a vê-lo há muito tempo, mas ele tem 26 anos. A produção pode até nos ajudar, mas se eu não me engano, ele tá com 26 anos. 26, é isso. Então, é um cara que é jovem, ainda tá... Talvez possa estar no auge físico do atleta, que a gente avalia entre os 26 até os 28 anos, e é um jogadoraço. Eu vejo assim, é muito difícil suprir a ausência do Wesley, que talvez viva o melhor momento desde que estreou saindo da base. A movimentação do Flamengo para substituir é muito boa. Não podemos adivinhar e não sabemos se vai dar certo ou não. Mas a movimentação é muito boa, dá para falar antes. Dá. Ele chegar. Agora, posso tirar uma onda, Abel? Pode. O Eugênio trouxe belos sambas aqui. Não sei se vocês já viram, convido o Fã de Esportes a ver depois. O Emerson Royal já se arriscou como trapper. É? Ele lançou umas músicas, mas ele é um excelente lateral. É melhor ficar por ali mesmo. Melhor que o Lil Gabi? Eu acho que o Lil Gabi vai melhor. Juro não, é complicado. Dê uma assistida depois, vocês vão ver. Tem que ser meio cômico até, é bem engraçadinho. Engraçadinho. Vamos falar de Santos e Internacional, Vila Belmiro. Vitória colorada por